Oi, professor. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, professor. Tudo Em bem? primeiro lugar, gratidão por você ter aceito o convite de partilhar esse momento conosco. Eu sei da sua vida corrida. Muito obrigado. Em primeiro lugar, Eu fala o que seu nome para a agradeço. galera. Meu nome é Líria Matsukura. Hum. Líria, você fala de que cidade do Brasil? Aqui eu falo de Ituverava, interior de São Paulo. Ituve... Ituverava. Ituveraba. Ituverava, VA, Ituverava, interior de São Paulo. São Paulo, que é Vem próximo cá, de Franca. próximo de Franca. Antes de ser uma terapeuta P2E, você já executava quais serviços na sua cidade? Nessa cidade que eu moro agora é a cidade da família do meu esposo, né? Então aqui eu moro só há 6 anos. Mas anteriormente, né, a esses 6 anos, eu já trabalho com essa área de bem-estar e beleza já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Posso fazer uma pergunta? Claro. E nesses 6 anos, em Tuverava, que é a cidade do seu esposo, você conseguiu conquistar os clientes que você tinha na outra localidade que você morava ou não? Como é que foi essa jornada aí? Aqui em Ituverava, no início, como todo o início, recomeçar, é claro, é um pouco difícil, né, professora? A gente tem que recomeçar em uma cidade nova, onde eu nunca tinha morado, só vinha para passear. Então, o recomeço, eu tive que conquistar novos clientes. Então, cada cidade que eu morei, eu tive que fazer novos clientes. Aqui não foi diferente, né? A diferença é que já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência profissional, o que ajuda muito. Então, recomeçar aqui demorou alguns meses, mas eu já cheguei já para trabalhar, então já cheguei aqui em busca já de recomeçar já de imediato, já montando o espaço já para continuar trabalhando, né, como eu sempre fiz. Então aqui de início os primeiros meses foram um pouco devagar, porém aos poucos conquistando clientes. Então a partir do segundo ano, né, o professor já Segundo ano. foi Sabe por que eu estou aumentando te fazendo? mais. Eu estou te fazendo essa pergunta porque, assim, gente, Sim. hoje eu estou aqui para conversar com a Lília, porque ela, como aluna da terapia P2E, ela alcançou os R$ 10.000 como a terapeuta P2E Sem Fronteiras 10K. A Lília vai receber na casa dela essa placa maravilhosa que representa não só os R$ 10.000 como a terapeuta P2E, mas representa principalmente a quantidade de pessoas que a Lília vem ajudando com a terapia P2E. E por que eu estou fazendo essa pergunta, Lília? Você não Sim. é terapeuta P2E em tempo integral. Você trabalha em algum... Me conta aí essa jornada. Você é mãe, você é esposa. Me conta aí para mim entender como é que foi que você bateu os 10K. Sim. Bom, eu trabalho, professor, com vários serviços. Durante esses mais de 20 anos, eu trabalhei, sou formada em estética, né, mas eu sempre me identifiquei muito com terapias manuais, então eu me voltei muito para os serviços manuais, mesmo tratamentos faciais, corporais, sempre trabalhando a partir do toque. Né, eu sempre gostei, me identifiquei muito com essa parte, essa área. Então, com o passar dos anos, eu vim agregando mais e mais serviços né, nessa área, tanto de corporal como facial, sobrancelha, depilação, fui agregando. Então, faço vários tipos de serviços, tive que parar com alguns e tive que para continuar com outros, porque não dá para a gente fazer tudo, né, professor? Antigamente eu tinha algumas pessoas para trabalhar juntos, mas aí eu decidi vir para essa cidade menor e vim sozinha. Então eu trabalho sozinha hoje, e hoje eu trabalho mais com essa parte de terapias manuais, né, tanto facial como corporal, mas eu trabalhei muito tempo com corporal. Tá. Então, Mas vem cá, deixa eu só entender. Uhum. Você tem um espaço e Tem você espaço. trabalha com várias terapias Uhum. e você não trabalhou 100% do tempo em terapia P2E. Você usou a terapia P2E Isso. como um Uhum. complemento de renda, seria isso? Uma renda extra? Essa é a minha pergunta, foi isso? Ah, sim. Como eu já trabalho com outros serviços, eu agreguei a terapia P2E, eu me interessei pela terapia P2E para trazer para o meu espaço para eu trabalhar também com a terapia P2E. Já era muito corrido, mas eu quis agregar mais a terapia P2E, porque eu gostei muito também da sua proposta, né, de trabalhar com a terapia P2E, que era uma terapia muito diferente, que é bem curiosa,
e quis entender mais sobre a terapia P2E para trazer para o meu espaço também e, quem sabe, aos poucos, ir conseguindo aumentar mais o atendimento da P2E. Eu tenho trabalhado assim, tenho gostado bastante. Não, mas pela falta de tempo, né, professor? Eu tenho agregado, mas eu tenho aos poucos, e foi bem corrido, professor, foi muito corrido, mas por isso que eu demorei um pouquinho mais, porque eu já fazia os outros serviços, já era corrido para mim, mas eu queria conseguir agregar esse trabalho, a terapia P2E, e entrei no desafio, eu queria também cumprir o desafio. Legal. Aí, então, aí uma curiosidade minha. A terapia P2E, com a ferramenta de diagnóstico, ela agregou de alguma forma, pode falar aqui a verdade, rasgado, tá? Ela agregou de alguma forma, potencializou de alguma forma os serviços que você já fazia. Por exemplo, você vai fazer uma limpeza de pele. Aí você olha para a pessoa e fala, cara, essa pessoa está com excesso de fogo, está com excesso de ar, vou equilibrar isso daqui antes de fazer a limpeza de pele ou outros serviços. Ocorreu isso ou não? Professor, eu vi a terapia diferente. Eu queria aplicar a terapia, só a terapia P2E e não para não usar nos outros serviços. Então, eu tenho aplicado a terapia P2E pura, como o professor passou, pura. Eu gostei muito porque pela sua proposta de um atendimento diferente. E eu vi que envolvia autoconhecimento, que eu gosto muito. Então, eu queria aplicar só a P2E. Então, cada serviço eu tenho feito separadamente e a P2E é puramente a P2E, como o professor nos passou. E vem cá, tem dado assim muito certo. Você atende a P2E no presencial e no online, só no presencial? Como é que você está fazendo, para me entender? Tá, eu até expliquei para o Bruno que a grande maioria das pessoas que eu tenho atendido é presencial. Eu tenho a cidade aqui, professor, ela é pequena, em torno de 40 mil habitantes, e eu tenho, assim, bastante clientes. Então, essas próprias clientes que eu já atendo interessaram pela P2E, passaram pela avaliação, gostaram, fecharam programas, e aí a partir dessas clientes, as próprias clientes começaram a recomendar a P2E para família, para amigos. Então, foi caminhando assim. Eu até não usei os outros meios, né, de divulgação, somente os convites mesmo e as próprias clientes que eu já tenho. Então, eu tenho atendido a maior parte presencial e as indicações foram feitas através dessas clientes que eu já atendi que gostaram muito. Que show, cara! Então, quer dizer, você fazia avaliação, a pessoa fechava o programa de terapia P2E e ela indicava para outra pessoa e assim foi até você chegar... Assim foi caminhando até os 10 mil reais. Muito bom, muito bom. Agora eu tenho uma pergunta aqui. O que fez você, com 20 anos de experiência em estética e terapias, decidir investir, já corrida a sua vida, investir seu tempo e investir dinheiro na formação de terapeuta P2E? O que foi assim para você que você falou, não, isso eu preciso investir? O que tocou no seu coração? Por que realmente você decidiu investir? Você aplicou a terapia P2E e você falou, caramba, não é que dá resultado. Quando foi? Como foi? Com quem foi? Professor, eu tenho atendido mais casos de clientes com ansiedade energética, né? E é o que tem a maioria, a grande maioria. Então, todas têm dado um resultado muito bom, todos os clientes. E só que uma especial não, tem várias, mas até que o professor citou ela numa aula sobre aquela pessoa que estava fazendo um tratamento com a psicóloga, e a psicóloga pediu para ela, então, complementar com a terapia P2E, porque a própria psicóloga queria fazer uma terapia de equilíbrio nela, mas quando ela chegou, ela já estava equilibrada, porque ela tinha saído de uma sessão comigo, antes de chegar na psicóloga, né? Então, a própria psicóloga, ela, nossa, eu ia fazer uma terapia de equilíbrio com você, mas você já está equilibrado. Então, isso me chamou bastante atenção, né? E ela me falou, e eu até mandei para a professora o textinho, né? A conversa, então, achei muito, muito impressionante, porque saiu da própria cliente e da própria psicóloga, então fiquei bem impressionada. Mas também tem vários outros casos, né? Tem de criança também. Esse caso da psicóloga, você já vai completar, eu acho muito legal, porque assim, eu estou batendo muito nessa tecla, e muitas vezes sou criticado por isso, mas não tem problema. Cada um escolhe um caminho, não há problema nenhum. Eu estou cascudo, tenho 30 anos de jornada. Eu falo muito da questão da equipe multidisciplinar. Você vê, ó, a psicóloga, ela foi até você a cliente, você aplicou a terapia P2E, ela chegou na psicóloga, uma grande profissional,
ao invés de falar, não, não, isso daí não é bom não, não faz isso daí não, faz comigo, a psicóloga falou, não, cara, vamos continuar a nossa terapia aqui, que a psicologia trata outras coisas, mas continua lá com a sua terapia P2E, porque te equilibrou. Então, assim, é muito legal, porque a gente viu uma psicóloga profissional, grande profissional, sem medo de disputa de mercado, porque não existe disputa, um trabalho complementa o outro, tá, gente? A terapia P2E, ela não substitui o trabalho do psicólogo, ou do psiquiatra, ou do nutricionista, ou do educador físico, ou do constelador, ou do acupunturista. Não, nós somos uma terapia que se enquadra dentro desse mundo energético e a gente tem que trabalhar tudo junto em favor do cliente. Então, esse caso me chamou muita atenção, primeiro, porque a profissional chegou lá, cliente equilibrada. A profissional reconheceu, falou, caramba, funciona essa terapia aí, P2E aí, fundamentada na medicina tradicional chinesa. Ó, isso funciona, isso é legal, continua. E também foi legal, porque a profissional do outro lado, a psicóloga, ela reconheceu e adotou também. Ela falou, não, que legal isso daí. Então, isso daí me chamou muita atenção. Isso é maravilhoso. E com crianças, você está tendo experiências também? Com criança, eu atendi um menino de 10 anos, um tempo atrás, e ele está com alguns problemas de toque, transtorno. E, é claro, a madrasta e o pai pediram para fazer algo assim, só que mais, não em tudo, né, mas o que estava afetando mais ele. Em relação a ele, não conseguia ficar próximo da mãe, ele tem muito medo por causa da coronavírus, por causa do Covid. Então, ele não conseguia chegar muito perto da mãe, não conseguia, porque a mãe e o pai são separados, né? E o pai se casou novamente. Então, tem a madrasta, tem o pai, e essa criança se dividia entre as duas casas. E aí ele ficava uns dias na casa da mãe, uns dias na casa do pai, mas ele não conseguia ficar muito próximo da mãe, com medo, porque ela tá com o nariz escorrendo, então achava que podia estar contaminada. E a casa, ele não conseguia comer algo que viesse de dentro daquela casa. Então, por alguma razão, ele não conseguia se alimentar dentro da casa da mãe e nem ficar próximo da mãe. Então, nós trabalhamos essa questão. E acho que foi na primeira sessão, na primeira semana, ele já começou a conseguir ficar abraçado com a mãe, já conseguia comer na casa da mãe, né? Então, já ficou bem diferente. Isso foi trazendo uma calmaria para ele, um entendimento. Nós trabalhamos os desequilíbrios, né, que ele tinha, e aí ele foi conseguindo. Foi muito rápido, né? Eu trabalhei bastante com ele, algumas questões, e falei muito das trilhas mentais também, mas direcionado para a idade dele. Ele compreendeu, muito inteligente, muito rápido, conseguiu chegar a uma conclusão, assim, e eu perguntei para ele porque ele aplicou, qual a conclusão, qual foi seu raciocínio para que você tenha aplicado lá na casa da sua mãe. Eu raciocinei assim, como você me explicou, eu entendi que eu não preciso usar aquele brinquedo velho, eu posso construir um brinquedo novo. E aí é só brincar com esse brinquedo novo. Falei, nossa, exato, é isso. É isso, você entendeu exatamente essa questão. E foi muito bacana. Você vê que interessante, a terapia P2E, a gente pode aplicar em pessoas de qualquer idade, né? Olha que coisa mágica, um garoto de 10 anos. Foi uma surpresa agradável. Puxa, que coisa. Foi maravilhoso. Cara, e ele fez o raciocínio dele, né, professor? E ele fez, e ele aplicou, e ele ficava empolgado em me contar qual foi o raciocínio dele. Então, eu achava isso, eu ficava maravilhada, mas qual foi o seu raciocínio? Raciocinei assim. Se eu sempre fiquei próximo, então não tem o porquê eu não ficar próximo novamente. Não tem perigo nenhum. Então, ele mesmo fazia as ligações, as conexões, e aplicava, e me trazia o resultado. Despertou da autocura, né? Despertou a autocura dele. Autocura. E ele gostava muito, ele ficava empolgado com cada sessão, ficava muito feliz, porque queria contar como foi o raciocínio dele e como ele aplicou. Então, cada sessão para ele era bem assim, uma expectativa. Então, e para mim também. Cara, obrigado por agregar. Olha, obrigado por agregar tanto. Vem cá, na sua opinião, qual é o maior benefício de ser uma terapeuta P2E hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo? Você me trouxe aqui que dentro desse contexto geral, muitas pessoas hoje estão com ansiedade energética. Qual a maior vantagem hoje em usar a terapia P2E em relação às outras terapias? Não precisa falar o nome das outras terapias. Mas, por exemplo, você é uma pessoa experiente. Qual é a maior vantagem em usar a terapia P2E em relação às outras terapias?
Professor, é algo muito, é porque eu vejo como algo que muda, pode ajudar a mudar mesmo a vida da pessoa, a fazer uma transformação a partir do próprio entendimento da pessoa mesmo, do despertar da autocura dela mesma. E isso eu percebi e consegui passar para cada pessoa, que faz diferença em todas as áreas. Não é em uma área só, na questão só pessoal, é na profissional, é na familiar, é de relacionamento, serve para tudo. E a pessoa, quando ela tem esse despertar, ela desperta para várias questões, não é para uma questão só. Então, como esse menino, ele despertou para várias outras questões. Essa outra cliente também, né? Eu também, né? Então, são várias questões que é trazida para nós, para cada um de nós. Isso é muito diferente. Isso é algo que não tem, né? É algo muito diferente. É algo que é um valor de valor imensurável, né? Vem cá. Professor, eu posso citar só mais um caso muito interessante. Lógico que pode. Porque foi super interessante também dessa cliente, porque a queixa dela principal era uma dor de estômago que não melhorava. Não melhorava, mesmo tomando medicação. E fez todos os exames e tomando medicação, o médico detectou que tinha uma gastrite leve. Porém, não justificava o tamanho da dor, né, porque já tomava medicação. Então, com certeza, tem desequilíbrio aí. Então, fomos aplicando, fiz a ferramenta de diagnóstico, fiz também algumas conexões, e tem muito a ver com situações, né, que se passaram, o desequilíbrio dela. E essa tem muito a ver com o elemento terra, né? Ela estava com excesso de terra? Excesso de terra e também de madeira. Frustrada também? Também muita frustração e muita preocupação e ansiedade, muito. E isso, mesmo tomando remédio, o médico falava para ela, não justifica o tamanho da sua dor, da sua reclamação para uma gastrite tão leve e tomando remédio. Então fomos aí fazendo o equilíbrio, e aí na primeira semana, com o despertar da autocura, com algumas ferramentas, água vibracional em primeiro lugar, ela já foi melhorando. Já deu uma melhorada, na segunda semana melhor, e aí ela foi me relatando, nossa, está diminuindo bastante. E diminuindo, nós teve os dias que eu nem precisei tomar remédio. E eu consegui dormir, porque eu não dormia, porque acordava com dor, e hoje eu consigo dormir. E se eu consigo dormir, no outro dia eu fico bem, porque eu ficava muito nervosa por não conseguir dormir. E com o passar das semanas, o que restou? Um refluxo, uma queimação. A dor já não tinha mais. Aí na última semana, nós fizemos 2 programas, porque ela quis fazer, porque ela queria eliminar isso tudo. Ela queria entender, né? E aí na última semana, porque ela tinha medo de comer bolo, tinha medo de comer um churrasco, tudo fazia mal para ela. E aí na última semana do nosso tratado, do nosso atendimento, do nosso programa, ela falou, nossa, você acredita que eu não tenho mais nem a queimação, nem o refluxo, nada, sumiu tudo, e eu comi o bolo de chocolate, e eu não senti nada. Então, acabou tudo. E claro, ela pôs em prática tudo que envolve terapia, nesses 2 programas, ela pôde aplicar tudo. Né, que é muito interessante. Muito interessante. É um caso maravilhoso também. É muito interessante aqui vários pontos. Primeiro, a ferramenta de diagnóstico que nós temos permite que você saiba em percentuais quais são os desequilíbrios da cliente. Então, no caso dessa cliente, excesso do elemento terra, tá, gente? Nós temos 5 elementos na medicina tradicional chinesa: fogo, terra, metal, água, madeira. Cada elemento tem uma luz e 2 sombras. Quando a pessoa fica no excesso do elemento, não é bom. Na medicina tradicional chinesa sensei, não é bom ter excesso de energia, né? É bom a gente ter equilíbrio de energia. Quando a gente tem excesso de energia, só estou mostrando para vocês que a gente pode mensurar a energia. Quando a gente tem excesso de energia, não faz bem. E ela estava com excesso de energia no elemento terra. A terra, a sombra da terra é a preocupação e a ansiedade. E o elemento terra comanda 2 meridianos, que é o meridiano do estômago e do baixo pâncreas. Meridianos são caminhos de energia que nutrem os órgãos, não são os órgãos, que nutrem os órgãos. Como ela foi no médico? Ela estava medicada, a gastrite era de início, não justificava a dor. Ela buscou uma terapeuta energética, no caso a Líria, que é uma terapeuta P2E. A Líria fez a ferramenta de avaliação, viu que estava com excesso de terra e excesso de madeira, equilibrou o elemento terra dela, para ela não ter nem excesso de terra nem de madeira, e a dor dela foi desaparecendo, até que desapareceu
até o refluxo, né? Porque quando tiver excesso de preocupação, de ansiedade, pode levar a queimação de estômago, pode levar no futuro a uma diabetes. Se tiver excesso de madeira durante muito tempo, pode dar problema na vesícula biliar, pedra na vesícula, ter que tirar a vesícula, pode dar problema de fígado. Agora, sabe por que a dor dela estava muito forte? Anota aí, Lília, e todas as alunas da terapia P2E, anota isso. Toda vez que você tiver o elemento madeira em excesso, ou o elemento fogo em excesso, a dor ela é maior do que deveria ser. A pessoa fica mais sensível, porque a madeira, quando você corta uma árvore, a árvore chora, ela derrama a sua seiva. A mesma coisa o elemento fogo. Quando ele está aumentado, o calor do fogo aumenta a dor. Então, toda vez que você olhar no gráfico, tem muita madeira, muito fogo, só de equilibrar esse excesso de madeira ou de fogo, a dor da pessoa já equilibra. Você vê que interessante isso daí? A dor da pessoa já equilibra. Pô, que caso maravilhoso, maravilhoso. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Essa cliente que você resolveu aí, a dor do estômago, refluxo e tal, chegou a indicar outras clientes para você ou não? Ela tem indicado, mas ainda não fecharam ainda o programa, mas ela tem indicado porque ela está bem indicando. Ela está muito empolgada com o resultado. Que legal. Esse é o efeito da terapia P2D, né? Você atende uma pessoa, entrega uma transformação imediata, desperta a autocura, a gente não faz tratamento, a gente desperta a autocura, a gente não toca na cliente, ela executa as ferramentas, a gente se torna aí uma engenheira, uma arquiteta das terapias, a gente não põe a mão, a gente não é servente, a gente não faz massagem, a gente não faz trabalho braçal. E a cliente desperta a autocura. Aqui, ó, por exemplo, a bonitona Paloma Barreto. Para cólica menstrual também resolve? Também. Olha só, cólica menstrual, se a gente aplicar o gráfico em você, Paloma, muitas vezes você pode estar com um excesso do elemento terra, que é preocupação. Vem preocupação, mexe a parte hormonal e baço pâncreas. O baço pâncreas é onde a gente tem a produção do sangue pela medicina tradicional chinesa, pode levar a cólica menstrual. Também pode estar ligado ao elemento água, deficiência ou excesso do elemento água, que pega o meridiano dos rins e da bexiga, que também comanda o sistema reprodutor, ou pode estar envolvido também elemento fogo. Por que elemento fogo? Porque elemento fogo comanda os meridianos do intestino delgado e também do coração. E o coração, ele é o maestro do sistema circulatório. E quando a gente fala de cólica menstrual, a gente está falando do movimento do útero para liberar um sangue que não foi aproveitado no momento da fecundação. Mensalmente, a mulher ovula, esse útero vai sendo preparado para receber esse óvulo, quando germinado, para dar origem a um ser vivo. Quando a mulher esse óvulo não é germinado, o útero tem que contrair para expulsar esse sangue. Só que a dor não pode ser uma dor que atrapalhe a vida da mulher. Então a terapia P2E pode ajudar muito nos casos de cólica menstrual, porque a gente vai buscar a causa. A causa sempre tem a ver com esse psico, com desequilíbrio do yin e do yang, ou tem a ver, por exemplo, com excesso de energia aqui nessa região entre o aquecedor médio e o aquecedor inferior, e pode também ter, Paloma, a ver com um registro emocional energético de sombra. O que é um registro emocional? Muitas vezes teve um dia que a pessoa foi prestar uma prova, foi na praia, e aí deu uma cólica, aí veio a menstruação, deu errado, ela faz um registro emocional energético de sombra, e aí todo mês ela passa a desenvolver uma cólica. Então a gente tem que descobrir aonde que está a causa, né? E é isso que a gente faz na terapia P2E. Então, Paloma, para cólica, a terapia P2E resolve e ajuda muito, ajuda demais, demais. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Vem cá. E essa pergunta é desafiadora para mim. É desafiador. Porque é o seguinte, quando o Ian bate os 10K, quando o Ian fecha o primeiro pacote, o primeiro programa, Lília, elas vão pro grupo e falam, fechei, lá. A Lília me gravou. Ela fechou os 10K e ela tava lá aparecendo, fechei os 10K. E eu falei, cadê o grito dessa mulher? Me conta aí, qual é a emoção de conquistar 10 mil reais como uma terapeuta P2E Sem Fronteiras 10K? Qual é a emoção? E se você já tinha feito uma formação que te acompanham na fase de conhecimento, que é a fase de estudo, te acompanham na fase de residência, de laboratório, e que não para por aí. Você vai para uma terceira fase, que é o desafio 10K, que você tem que transformar esse conhecimento em uma vida digna e abundância financeira. Fiz um monte de pergunta em uma. Primeiro me responda, qual é a emoção de conquistar os 10 mil reais? Então, professor, como o professor sabe, né, que eu sou bem mim mesmo, não sou aquela pessoa espalhafatosa, né? Verdade. Porém, claro, eu gravei o vídeo algumas vezes para sair aquilo ali. Então, eu não sou muito boa para fazer vídeo, até eu tô aqui nessa live, assim, nem sei como, né?
Você mas tá estou dando aqui. show, você tá maravilhosa. Gente, coloca aí pra ver se a Lívia não tá maravilhosa, sim ou não. Porque ela estava nervosa, ansiosa antes da live. E ela está aqui plena. Você está plena. Mas me conta, qual é a emoção de Mas bater os 10K, por favor? fiquei muito feliz, professor. Eu tenho muita autocobrança. Então, eu tinha esse desafio dentro de mim. Então, o professor sabe, depois que eu coloquei aquele vídeo lá, eu te mandei um outro vídeo do depois, né? Então, foi muito emocionante. E depois ainda eu mostrei o vídeo para o meu marido, para o meu filho, e eu chorei de novo, E, muito também. como é que foi para eles saber dessa conquista, ver o vídeo? Qual foi como é que foi? Eu tenho muito apoio deles, né? No começo eles acharam estranho, né? Nossa, o que é essa terapia aí, né? Como que funciona isso? Como que é isso? Mas acompanhando o meu trabalho, eles foram percebendo como os resultados das clientes, nossa, funciona mesmo, né? Nossa, como é isso? E eu gosto de explicar para eles. E meu filho, ele gosta muito de entender. Então ele fica bem impressionado também. Então eles dão feedback deles, começaram a dar o feedback deles de que, nossa, olha só o antes e o depois da pessoa, o que você, a como você conta que chegou e como ficou. Então, realmente dá resultado. Então, hoje eu tenho apoio deles. Então, eles ficaram muito orgulhosos. Eu vejo, eles Parabéns, têm cara. muito orgulho e me apoiam bastante. E Mas você já foi uma tinha feito, conquista, professor. e você já tinha feito uma formação que o professor, você tem um WhatsApp particular do professor para mandar dúvida, que você passa por 3 fases: conhecimento, laboratório, que é o treinamento, e depois vai para o desafio, onde você recebe um site com seu nome, recheado de depoimentos com a página teste. Você já tinha feito uma formação assim ou não? Não, dessa forma não. Eu já fiz muitos cursos, mas nenhum que tivesse esse acompanhamento que o professor nos dá, né, com o próprio WhatsApp particular, tira todas as dúvidas. Não, sempre é e-mail, tira dúvida procure aí as perguntas, né, perguntas frequentes, né. Então não tinha esse acompanhamento passo a passo. Então, Que desde o legal. começo, eu vi que era diferente, era um E esse, acompanhamento desde o início. e esse acompanhamento fez a diferença na sua jornada ou não? O acompanhamento, ele é o diferencial, né? Ele é o diferencial de tudo. Da fase de estudos, o laboratório, muito, muito importante. Foi onde eu também me conectei com várias situações. Foi onde eu também melhorei de muitas questões também, professor. Então, me ajudou muito em primeiro lugar no laboratório. Então, o laboratório foi muito, muito importante. E a fase dos 10K também é muito importante, porque é um desafio, onde eu me desafiei também, mesmo sabendo que ia ser um pouco mais demorado devido à correria, mas eu me propus a isso é um desafio para mim. Foi é um desafio para todo mundo que participa. A gente sabe disso, mas é um incentivo. E tudo isso faz parte da nossa formação e de receber um site também, muito importante as pessoas entenderem pelo nosso site, tem um site Passa uma próprio, autoridade, né? Passa uma entenderem, autoridade, né? claro, claro. Uhum. Então, a gente adquire essa autoridade. Então, tem toda uma trajetória, né? Uma E jornada. tem uma jornada. É muito, muito importante. O que a Líria de hoje, terapeuta P2E Sem Fronteiras 10K, que conquistou os 10K, essa placa vai chegar na sua casa, você vai fazer um vídeo para mim recebendo essa placa. O que é essa Líria de hoje, que passou pela fase de conhecimento, aprendeu tudo de medicina tradicional chinesa Sensei, tem acesso a um aplicativo web de avaliação, passou pelo laboratório, atendeu 15 vezes. Passei 20, professor. 20, né? E ainda por cima foi atendida, aí foi para fase 10K. O que essa Líria falaria para aquela Líria que estava lá na fase que a galera está agora, da jornada da terapeuta P2E, assistindo as aulas, clicaram lá no link da bio, estão assistindo as aulas, o evento 100% online gratuito. O que essa Líria falaria para aquela Líria? Falaria que porque não começou antes, né? Essa busca aí por mais conhecimento, né? Por que não começou antes? Que legal. Mas valeu muito a pena, professor. Né? Todas as pessoas que estão buscando algo diferente e bem profundo e de qualquer forma vale a pena, professor, porque vai mudar em primeiro lugar a nós mesmos, vai trazer um benefício maior para nós. Então a mudança, em primeiro lugar, é em nós mesmos. E depois, quem gosta de atender, quem quer ajudar as pessoas, isso vai ser uma consequência, né? Então a gente só vai depois querer aplicar e querer ver a melhora das pessoas. A gente vai fazer isso naturalmente. Para quem já gosta né, de ajudar pessoas, eu acho que é o que faltava. Para mim foi assim algo, nem sei explicar, porque é algo tão diferente, tão transformador para mim, por eu estar conseguindo transformar outras vidas também.
Então, Sem isso precisar gastar o físico, né? Sem precisar massagear. sem precisar gastar. Sim. Então, tem vários benefícios. Em primeiro lugar, o meu benefício, né? O benefício com as minhas clientes, com a minha família. Né? Eu pude também. Aqui todo mundo toma água vibracional, sofisticado. Todo mundo aqui. Seu marido é índio? Tá todo mundo equilibrado. Meu marido é índio também. Então, 3 na casa. 3 na casa. Só que dos 3 aqui, professor, eu sou a mais young. Oh, é porque eu tenho que fazer o papel de young. Meu marido, ele é mais yin do que eu. Então eu tenho mais pensativo ainda. Mais young. Que legal, cara. Mas aqui eu sou considerada chata aqui, viu? O Ian tá chato, é o que tem que ficar perturbando. Gente, ó, estou conversando aqui com a Lídia, terapeuta P2E, minha aluna da formação em terapia P2E, que gerou uma renda de 10 mil reais como uma terapeuta P2E. Essa placa que ela vai receber na casa dela é um totem que representa principalmente que ela é capaz e que ela ajudou muitas pessoas com a terapia P2E e com certeza vai ajudar muitas pessoas.